Bom, continuando ainda a explicação desse primeiro tomo. Eu falei para vocês na psicologia, na teoria da técnica, e eu disse que ia mostrar alguns livros. O primeiro que eu vou mostrar, ele está aqui, se dá para ler, A Evolução da Técnica Psicanalítica, do Bergman e do Hartmann. Esses camaradas são importantíssimos dentro da história da psicanálise tradicional da IPA, International Psychoanalytical Association. Outro aqui é o Glover. Esse, então, Lacan tinha uma especial implicância por ele. Tá aqui. A técnica da psicanálise, Eduardo Glover. Esses dois livros são básicos para a teoria da técnica. Não sei se deu para vocês verem. Bom, então aqui eles, vou voltar aqui a mostrar os dois. Aqui o Glover, aqui ele, da Glover, aqui, de novo mostrando aqui, acho que eu consigo mostrar a primeira página dele para vocês. Aqui, e esse aqui, A Evolução da Técnica Psicanalítica. São os tijolos muito importantes para a Associação Internacional de Psicanálise. Quando eu comecei a estudar psicanálise, e eu suponho que muita gente até hoje ainda se dirige e se garante, se sustenta por essas histórias que estão aí, que parece um manual. Você faz assim, 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 assim. E era contra isso que o Lacan se opunha. E está aqui o texto de 1956 que ele vai reclamar. Deixa eu ver em que página está. Está na página, em português está na 461 e em francês está 459. Chama-se Situação da Psicanálise e Formação do Psicanalista em 1956. Ele estava em franca briga com a IPA. Não vale a pena ler, mas é impressionante porque ele expõe os amigos, os colegas de uma maneira muito agressiva. Ele não tem nenhum assim pudor em falar, olha só, pensando bem. Não, ele é muito direto. Baf, tá? Bom. Outra coisa, vocês vão me ver lendo assim, na verdade o olho sai e volta, porque eu estou trabalhando com o meu livro, como eu escrevi História da Psicanálise, o segundo e o terceiro capítulo, a segunda e a terceira história, são justamente essa transformação da psicanálise quando ela sai do lugar de psicanálise, vai cair dentro das malhas da psiquiatria. Então, de vez em quando vocês vão ver o meu olho virar, porque eu estou lendo um pedacinho do meu livro, que me dá uma cola que boa. Bom, então continuando, aquela questão que a psicanálise era uma ciência singular que guardava alguma semelhança com a sabedoria dos antigos, dos iniciados nos mistérios. Bom, não sei se vocês sabem, Freud era neto e bisneto de rabinos. Mas uma vez capturada e registrada pelo mercado de bens simbólicos, esse termo mercado de bens simbólicos é do Pierre Bourdieu, viraria um bem de salvação. Bem de salvação é um termo do Max Weber, assumindo aspectos religiosos. Quem vai trabalhar a questão da psicanálise assumir aspectos religiosos é Lacan, em 1964, quando ele finalmente é expulso de qualquer possibilidade da Associação Internacional de Psicanálise. Todo o ensino dele é proibido, que ele chama de excomunhão. Isso está no seminário 11. Bom,
Nesse início de uma IPA, uma internacional, uma Associação Internacional de Psicanálise, International Psychoanalytic Association, apenas tática, quer dizer, vamos criar por tática para sobrevivermos ao nazismo, para sobrevivermos aos que não gostam da sexualidade infantil, da libido, ou do inconsciente. Ainda é comum aos analistas o hábito de analisarem-se entre si, trocando sonhos, por exemplo. Eles iam conversando e trocavam sonho, um analisava o outro. Não há ainda entre eles o compromisso com uma imagem profissional, com um ideal de psicanalista. Porque eles não se sentem profissionais, eles sentem-se apenas curiosos e interessados nas trapaças daquele outro jogador sinistro que se manifesta em cada um de nós, que é o inconsciente. Trabalham com o mesmo espírito da criança que, através do brinquedo, descobre os mecanismos e as engrenagens dos mistérios de seu mundo. Sentem-se atraídos por esse mestre, né? Freud era um mestre para eles, um instrutor, um mentor, tão produtivo, engenhoso e ousado nas suas descobertas. Eu vi um filme do Freud recebendo lá uma pessoa, ele era alegríssimo, ele era muito vivo. E aí, era tão aparentemente descontraído esse clima, que o Freud não poderia perceber que ali já começavam a despontar os brotos, sob a forma de fios ainda muito tênues, das vorazes raízes de um monstro administrativo que iria deformar a sua tão querida psicanálise. Transformar um movimento psicanalítico numa espécie de igreja medieval, reunindo os analistas em um exército especializado e bem treinado para guardar e proteger o pensamento ocidental. E reservar para ele, Freud, uma outra modalidade de assassinato simbólico. Não a exclusão da comunidade científica, que ele já tinha sido excluído, mas a sua metamorfose em totem. Então, Freud vira um totem. Mais tarde, vocês vão falar, o Freud. As pessoas falam Freud, é que nem o Einstein. As pessoas não têm um respeito assim para falar. Bom, aos poucos, de começo, timidamente, e depois mais audaciosos, os curiosos analistas começam eles também a especular a respeito do funcionamento do psiquismo e a adquirir uma gradativa independência com relação a Freud, que a partir de agora terá problemas. Porque o Freud tinha era muito ordenado o pensamento dele no que ele estava buscando. Ele não estava zanzando, perdido no mundo, não. Era muito ordenado o pensamento dele. Aqueles que o rodeavam eram também passíveis de serem tomados de pânico a cada horrível constatação da sua própria evanescência, ou seja, da sua própria, que você vai desaparecer algum dia, você vai deixar de existir. E, apressados, buscavam nas aparências a simplificação de pontos que, para o Freud, embora ainda não definidos, já se revelavam complexos e merecedores de maiores cuidados. Eles, na verdade, iam fazendo uma espécie de psicologia no lugar da psicanálise. E o Freud vai ter problemas com Reich, vai ter problema com Jung, né? O Jung mesmo, neste livro dele aqui, mais velho, ele, Memórias, Sonhos e Reflexões aqui, ele fala que ele não dava para fazer psicanálise porque ele não sabia álgebra. E ele conta muito as dificuldades dele com o pensamento da psicanálise. A psicanálise ela é muito matematizável. Você calcula ela que nem o menos B mais ou menos, raiz de B2 menos 4AC sobre 2A. Você faz cálculo da clínica. E o Jung não tinha jeito para esse negócio. E pelo menos ele tem a honestidade aos 81 anos de dizer que ele não tinha jeito para isso. Bom,
A psicanálise era ainda uma obra em início de construção e, como tal, muito frágil. A gente só tinha o inconsciente e a libido. Quanto aos outros aspectos, cada nova descoberta impunha ao Freud a reformulação de alguns pontos da teoria. Por essa razão, não lhe era possível ter muitas certezas, mas ele tinha uma noção de para onde é que ele estava indo. Ele não se perdia dentro da psicologia nem da biologia. Ele não se equivocava. Enquanto ele administra problemas com a IPA, grandes, em termos de dificuldade com o pensamento, de mudar o pensamento, que era todo forjado no pensamento judaico-cristão, no mundo ocidental, né? O Lacan, enquanto isso, estava lá já com 15 anos estudando Spinoza e achando a vida fantástica. Eu vou parar por aqui e depois a gente vai vendo como é que as coisas vão chegando ao final da segunda década da psicanálise, quando ela aí vai progressivamente entortando e piorando, e entortando, é onde o Michel Thor vai fazer um trabalho muito interessante que vai ser publicado. Eu disse na Unicar, mas não é na Unicar, é na Silicet, sur l'histoire de la formation des analystes. Ele vai publicar anonimamente por conta dele, eu mostrei para vocês no início, e depois vai ser publicado em Silicet, 6, 7 volumes, 6, 7 está junto, edição de Shea. Tá? E é aí que ele vai mostrar como os analistas vão virando psiquiatras e psiquiatras, etc. Bom, isso é para a próxima. Um abraço.